Olá, boa tarde. Está no ar o Balanço Geral, edição de sábado para você. Agradecendo o carinho da sua audiência e vamos juntos hoje até as 3 horas da tarde. Então vem com a gente. Começou o nosso Balanço Geral especial, edição de sábado. Programa cheio de informação, principalmente para você, eleitor, que vai às urnas amanhã. Então, para você que vai escolher prefeitos e vereadores, preste muita atenção no programa de hoje. E hoje o programa vai ser dedicado, grande parte do programa, para a gente falar sobre a cobertura em relação às eleições. Então, você que está chegando, acompanhando o nosso Balanço Geral, interagindo com a gente pela tela da TV Paranaíba, acompanhando também pelo Paranaíba Play, fique à vontade, baixe o aplicativo da TV Paranaíba e assista a nossa programação através do seu smartphone, do seu celular, nas redes sociais. Também estou à sua disposição no Facebook do Balanço Geral, com transmissão simultânea para você de casa. E hoje, como eu expliquei, Balanço Geral, edição de sábado, especial, vamos falar muito sobre as eleições. Eu já começo o Balanço Geral desse sábado chamando ela, minha querida Adriana Bernardes, para trazer as informações, porque existem inúmeros questionamentos e muitas dúvidas. Por exemplo, como é que vai funcionar o horário preferencial para votar nessas eleições municipais? Você sabe que nós teremos isso? É verdade, viu? Você que me acompanha lá no Facebook do Balanço, interagindo com a gente nas redes sociais, nesse sabadão chuvoso aqui na cidade de Uberlândia, fique à vontade para mandar o seu questionamento, a sua dúvida. No decorrer do programa de hoje, a gente vai estar respondendo você, tá? Adriana Bernardes, na tela do Balanço Geral, uma excelente tarde de sábado para você, Adriana. Vamos explicar um pouquinho sobre esse horário preferencial de votação. Por favor, boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Rafa, esse horário preferencial é uma das ações para reduzir aglomerações no dia das eleições. O Tribunal Superior Eleitoral ampliou em 1 hora o horário de votação. Este ano, as sessões eleitorais estarão abertas das 7 horas da manhã às 5 da tarde. As 3 primeiras horas, das 7 às 10 horas da manhã, serão preferenciais para pessoas com mais de 60 anos. Esse horário não é exclusivo, apenas preferencial. O TSE orienta que os menores de 60 anos não compareçam aos locais de votação nessas primeiras horas da manhã. Acompanhantes ou eleitores abaixo dessa faixa etária não serão impedidos de votar, mas deverão aguardar ao final da fila ou em fila separada, respeitando a preferência dos maiores de 60 anos de idade. Rafa? Vamos repetir para o pessoal de casa. O horário preferencial, para você que é idoso, quer participar desse processo eleitoral, qual é o horário que estará disponível para essas pessoas votarem? Adriana? Das 7 horas da manhã, das 7 às 10 horas da manhã é o horário preferencial para pessoas com mais de 60 anos. Rafa? Lembrando então que é preferencial. Você que é preferencial vai ter esse horário à sua disposição para fazer essa votação. E você que não pertence a esse grupo, vamos respeitar, né? Até às 10 horas da manhã, vamos deixar essas pessoas votar com maior tranquilidade. Combinado? Obrigado, Adriana Bernardes, trazendo as informações ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, nesse sabadão. E você participando, interagindo com a gente. Deixa eu agradecer o Elton Adriano, já chegando, participando, a Silvana Maia, Israel, José Joaquim, Adelaide Paiva, alô Jarley, muito obrigado pela audiência, Selminha também junto com a gente, Elisete sempre com a gente, alô Romildo, Marcos Ferreira Reis, muito obrigado, alô Patrícia Vieira, Maria Aparecida, vem com a gente. E olha, você que tem alguma dúvida em relação ao processo eleitoral, eu quero a sua participação, pode mandar os seus questionamentos através da nossa transmissão e no decorrer do programa eu faço questão de responder para você. Quase 150 milhões de eleitores estão aptos a escolher os prefeitos e os vereadores dos 5.569 municípios brasileiros. E você, eleitor, sabe tudo o que deve levar e como fazer para votar com tranquilidade e principalmente segurança? Eu preparei uma reportagem para que você saiba tudo o que é preciso para exercer o seu papel como cidadão. Dia de votação. Você já sabe como que você deve se comportar na zona eleitoral, no colégio que você normalmente costuma votar? Até por causa da pandemia, muitas regras estão sendo adotadas e você precisa estar atento para participar desse processo tão importante, democrático para o nosso país, que é a eleição. Eleições municipais, você vai escolher o vereador e também o prefeito da nossa cidade.
Mas para você entender tudo que você precisa levar e como deve se comportar, hoje eu estou com o Leandro Figueiredo, que está aqui com a gente para trazer algumas informações básicas e importantes. Mesmo você que costuma votar sempre, conhece como é o procedimento, preste atenção que algumas regras mudaram. A primeira delas, antes de chegar na zona eleitoral, não pode esquecer da caneta, né, Leandro? Sim, senhor. É necessário que o eleitor já traga de casa uma caneta, né, porque ele vai precisar, no final, ele vai precisar assinar o caderno de votação. Ele chegará no local de votação, ele deve portar uma máscara. Ele chegará, se não tiver ninguém na fila, ele vai aguardar na fila com distanciamento social de pelo menos 1 metro de distância entre os eleitores. E chegando no local de votação, vai ter álcool em gel, vai ter álcool líquido também. Ele pode passar o álcool em gel antes de entrar na sessão eleitoral. Ele deve portar o e-título, apenas no celular, ele consegue votar apenas com o e-título. Se ele não tiver o e-título, ele precisa apresentar um documento de identidade. E aí ele vai proceder à votação dentro da sessão eleitoral. Para o pessoal entender de forma bem didática, cheguei, estou no colégio eleitoral, vou fazer a minha votação. Primeiro, na fila, se possível, evite, por favor, ficar tão próximo das pessoas. A orientação é que você fique pelo menos 1 metro de distância. Mas pode ficar um pouquinho mais, tá? 1,5 metro, combinado? E lembre-se, algumas pessoas estarão lá para te levar orientação relacionada a isso. Então, respeite essas pessoas que estão trabalhando e contribuindo nesse processo eleitoral. Não se esqueça a máscara, não se esqueça a caneta. E se você, como eu, já tem o e-título, o aplicativo do título de eleitor no seu celular, facilita demais. Se você ainda não tem, baixe na loja de aplicativos o aplicativo e-título. Cadastre todas as informações, o número do seu título eleitoral e simplesmente você já terá o título assim, ó, de forma digital. Com ele, facilita demais, né, Leandro? Até esse processo, eu não preciso entregar nada para você, nada para ninguém, ninguém precisa pegar um documento meu, eu só apresento. Sim, o eleitor precisa somente apresentar o e-título para o mesário, ele vai digitar o número do título no microterminal do eleitor e aí ele vai estar liberado para poder fazer a votação na urna eletrônica. Viu? Vamos digitar aqui, ó, o número do seu título e aí você vai para a urna eletrônica. Antes de ir para a urna, álcool em gel, é isso? Isso. Pronto. Higienizei as mãos. Agora eu posso botar? Sim. Então lembre-se, urna eleitoral é a mesma de sempre. Utilize as mãos para fazer a votação. Teve muita gente que falou, vai ter um plástico na frente, vai ter isso. Não pode, né? Não pode porque é uma orientação do TSE, apesar do protocolo sanitário, a urna não pode jogar álcool nela, nem pode ter plástico. Então a pessoa vai ter que votar, né, manualmente na urna e depois ele vai higienizar com álcool em gel as mãos. Ou seja, higienizei até antes, já vou fazer a minha votação. Primeiro, vereador. Isso. Vereador são 5 números, então você vai digitar os 5 números para o vereador. Lembrando que você tem as 3 teclas para corrigir, para votar em branco ou confirmar o seu voto. Depois do voto ao vereador, você vai escolher o prefeito. São 2 números apenas que você deve escolher, apertar e pronto, tranquilamente. Votei, agora higienizo as mãos novamente e vou pegar aquela canetinha, né, Leandro? Sim. Que eu trouxe de casa. Isso, é a canetinha que o eleitor trouxe de casa, ele vai assinar o caderno de votação e vai receber o comprovante de que votou naquela sessão eleitoral. Para o eleitor que está assistindo, qual é a dica para esse processo? Ter tolerância, né? Saber que vão ter pessoas que vão estar nervosas, vão estar preocupadas com a Covid, né? Então é mais assim, uma preocupação de ter o cuidado com o próximo, né? De cuidar, de ter esse distanciamento, de usar máscara e proteger a si e ao próximo, né? Respeite as dicas e um bom dia de votação para você no dia 15 de novembro. Viu só? Amanhã, logo cedo, às 7 horas da manhã, tudo pronto para esse processo eleitoral. Fique atento a todas essas regras. Lembre-se, utilize a máscara o tempo todo nesse processo de votação. E o horário preferencial, das 7 às 10 horas da manhã. Você que é mãe e tem filho de colo, você também é preferencial, lembre-se disso.
Você que é idoso, quer fazer parte desse processo eleitoral e precisa de ajuda de alguma pessoa da família, avise essa pessoa da família que o horário de votação seu é das 7 horas da manhã até as 10 horas da manhã, tá bom? E olha só, falando ainda sobre eleições, a Polícia Civil em Santa Vitória cumpriu na manhã de hoje 7 mandados de busca e apreensão após uma investigação de compra de voto. A Adriana Bernardes volta à tela do Balanço Geral e tem as informações pra gente. Adriana. Rafa, os alvos da investigação são 3 candidatos a vereador, entre eles um secretário municipal, além de um cabo eleitoral. Eles são investigados por compra de votos. Foram arrecadadas agendas, anotações, rascunhos e cadernos com nomes de eleitores, endereços, números de títulos eleitorais, dinheiro, talão de cheques e computadores. Todos esses materiais serão analisados e periciados. Essa operação acabou agora há pouco, por volta de 1h da tarde. 15 policiais civis participaram dessa ação no município de Santa Vitória. Rafael? Obrigado, Adriana, pelos detalhes aqui no nosso Balanço Geral, especial nesse sábado, falando sobre eleições e, claro, sobre toda essa movimentação. A gente está acompanhando de perto. Qualquer novidade você acompanha durante a nossa programação. Obrigado, Adriana. Milhões de brasileiros decidem amanhã quais serão os prefeitos e vereadores de suas cidades. E escolher um candidato não é nada fácil para muitos eleitores. E alguns acabam optando pelo voto branco ou nulo. Eles são a escolha dos indecisos, a opção dos decepcionados. Dos mais jovens aos mais velhos, não é difícil encontrar quem já tenha recorrido aos votos nulo ou branco. Sim, sempre. Por quê? Porque eu prefiro não me envolver com a eleição, não, porque a gente precisa das coisas, a gente nunca tem, ninguém nunca tá para ajudar. Eu já votei nulo, já votei branco, sem nego. O título é meu, né? Eu voto o que eu quiser. Você já deve ter conversado sobre política nas situações corriqueiras do dia a dia. No banco de uma praça ou no ponto de ônibus, já deve ter ouvido muitas informações, nem sempre verdadeiras, sobre os votos nulos e brancos. Que tipo de pessoas você mais tem encontrado por aí? As que espalham mitos ou verdades sobre esses tipos de voto? Vota nulo quem aperta números que não representam nenhum candidato. Vota branco quem aperta a tecla específica e confirma. Mas muita dúvida paira sobre essas opções do eleitor. E nós fomos atrás das respostas. Será que, se mais de 50% dos eleitores votarem nulo, a eleição é anulada? Mito. Eu acho que não, porque a população é grande, muitos vereadores. Verdade. Porque quem está ganhando ganha os votos nulos, não é? Os votos em branco. Mito. Eu não acredito que não, porque já tem uma quantidade tipo assim, de pessoas que dá para eleger um vereador. Eu acho que é verdade. Eu acho que é mito. Mito porque metade não é tudo, né? Então não vale para todos. Por quê? Porque política é democracia, né? Vota quem quer, né? Não é obrigação. O técnico do cartório eleitoral responde. Então, isso é um mito, né? Na verdade, os votos brancos e nulos eles não são computados, e são computados somente os votos válidos. E os votos nulos, se tiver mais de 50% dos votos nulos, essa eleição ela é válida. Então, vamos supor que tenham 51% dos votos nulos pelos eleitores, digitaram nulo na urna eletrônica. Os 49% são válidos e serão computados para a eleição. O que acontece é que se tiver mais de 50% dos votos declarados nulos pela Justiça Eleitoral, né, quando houver uma fraude, isso for comprovado por meio de um processo judicial, aí sim a eleição é anulada. O voto em branco vai mesmo para o partido com mais votos? Verdade. Creio que seja a opção da maioria, então quem não vota em branco porque não tem decisão. Não, eu creio que vai para o partido que é menos votos, porque se mais votos já tem muitos votos. Verdade. O candidato que tem mais votos, ele puxa o do partido dele. Por isso a gente tem que pensar muito bem em quem vai votar, para não puxar tipo político que não seja do gosto da gente. É mito. É porque não vai para nenhum candidato. É outro mito. O voto branco e o voto nulo, eles não são computados. A única diferença é a digitação do voto na urna eletrônica. Então, o eleitor, se ele quiser votar em branco, ele digita em branco na urna eletrônica. Se ele quiser votar em nulo, ele também digita a tecla nulo na urna eletrônica. Então, esses votos eles não são computados
e não vão para a legenda nem para nenhum candidato. Os votos nulo e branco são a mesma coisa e têm o mesmo efeito? É mito. Eu creio que o nulo a pessoa já sabe que não quer votar, vai lá e não vota. Aí já o branco vai inválido, né? Não vale para nada, né? Não, mito. O que tem a validade são os votos que você vota para determinados políticos. Eu acho que é verdade, né? Mas também não tem como te explicar isso, não. Isso aí é mentira. Porque o nulo, você não anula a eleição, você passa o voto nulo para o candidato que tem mais votos. E quando você vota em branco, você está abrindo mão, tipo, você não está abrindo mão dele, mas você votou em um branco, em um nada. Eu acho que é mito, porque quando você anula, você não quer votar em ninguém. Quando é em branco, é porque você não sabe em quem você quer votar. Mentira. Branco, eu acho que vai para a pessoa que tá ganhando, né? E nulo, você anulou seu voto, você não vota. Você tem direito de não votar, né? É mito, porque votos branco é uma coisa e votos nulos é outra coisa, é completamente diferente. Na urna eletrônica tem a opção de votar em branco, tem a tecla em branco. E se ele quiser votar em nulo, ele digita um número que não corresponde a nenhum candidato e nenhuma legenda. Então, ele digitando um número lá aleatório que não corresponde a nenhuma legenda e nenhum candidato, o voto é computado como nulo. Os cientistas políticos avaliam que na hora de encarar a urna eletrônica, se você opta pelo voto nulo ou pelo voto branco, você está transferindo toda a responsabilidade de eleger algum candidato nas mãos de outras pessoas, que muitas vezes não te conhecem e nem conhecem a sua realidade. Uma outra questão que deve ser levada em consideração, segundo os especialistas, é que quanto mais votos nulos e brancos, ou seja, votos inválidos, menores as chances de renovação na política. Então, digamos que num universo de 100 eleitores, se 10 votam nulo, 20 votam em branco, você tem 30 eleitores que deixaram de validar os seus votos. Então, em um universo de uma votação por maioria simples, que é metade mais um, né, dos votos válidos, você tivesse em 100 a necessidade de 51 votos para eleger alguém, quando você tem esse grupo de votos nulos e brancos, que votaram 30, por exemplo, o geral passa a ser 70, então alguém para se eleger, por exemplo, para ganhar a eleição, ao invés dos 51 votos, precisaria de 36. Então isso facilita a vitória de um candidato, mas em efeitos práticos, os votos nulos e brancos, eles não servem para contagem. Em 1988, antes da Constituição Federal, a lei dizia que o voto branco seria direcionado para o candidato vencedor. A lei considerava que o eleitor estava conformado com a escolha da maioria e não queria decidir. Mas isso não existe mais. Em 1997, foi criado o Código Eleitoral, um conjunto de regras para as eleições. E ficou claro que o voto branco e o nulo são inválidos, são descartados. Eles só devem ser registrados para serem usados em pesquisas sobre o comportamento do eleitor. Para a especialista, confusão e dúvidas sobre o tema é normal, mas o eleitor precisa ficar atento e se informar cada vez mais. Se nós queremos trazer uma mudança, uma nova política para o contexto, para a cidade que nós estamos inseridos, nós temos que pensar que o nosso voto vale, sim, ele pesa, um votinho mais um votinho, ele vai pesar no final, e que é nesse momento que a gente tem a chance de contribuir para as novas candidaturas, para os novos líderes que têm surgido junto à nossa comunidade. Basta a gente buscar, conhecer. Prestou atenção? Bom, deixa eu ler alguns recados, pessoal que está participando, interagindo com a gente, mandando seus questionamentos. O Elbert Moraes acompanhando o nosso programa. Rafael, posso usar a ponta da caneta para digitar os números na urna? A orientação é que não, que você não faça isso. Por quê? Porque dependendo da caneta que for utilizado, da força que for utilizado, você pode danificar a urna eletrônica. Mas lembre-se, antes do processo de votação, utilize o álcool em gel, faça a votação. Saiu da urna, novamente utilize o álcool em gel para higienização. Entendido? Bom, a Selminha, Rafael, eu entro no trabalho às 9 horas da manhã e saio às 8 horas da noite. Eu não posso votar mais cedo, pois tenho 1 hora de almoço, o meu trabalho é muito longe, como é que eu faço? Selminha, quando eu falei do horário preferencial, ele é preferencial, mas não é obrigatório.
Então você que trabalha e infelizmente não consegue se deslocar em outro horário para realizar a votação, você pode sim utilizar aquele horário das 7 horas da manhã até as 10 horas da manhã. Mas, lembre-se, é só para esses casos especificamente. A orientação é que deixamos esse horário para que as pessoas mais idosas, pessoas que precisam de um atendimento prioritário, façam parte desse processo eleitoral. 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje pela manhã na cidade de Araguari. Um candidato foi preso por posse ilegal de arma de fogo. O Flávio Soares está na cidade trazendo as informações desse balanço geral, edição de sábado. Flávio, boa tarde para você. Boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral neste sábado, véspera de eleição. E véspera de eleição, quando o Ministério Público aqui da cidade de Araguari executa, então, essa operação juntamente com o GAECO. O Ministério Público apresentou a denúncia contra esses nove pessoas, na verdade, porque tem candidatos e também outras pessoas que estariam trabalhando em favor desses candidatos e também de partidos. Aqui, Rafael, a denúncia investiga justamente a compra ilegal de votos. É isso mesmo. Por que a compra ilegal de votos? Ela seria mascarada. Esses candidatos ou partidos políticos contratariam fiscais para trabalhar no dia das eleições, para dar algum tipo de apoio aos partidos e comitês políticos. Só que, na verdade, no fim das contas, pelas investigações, essas pessoas não trabalhariam. Elas apenas receberiam o valor de R$100 para votar nesses candidatos. O Ministério Público também investiga que muitos votos seriam trocados por favores. Inclusive, Rafael, acredite se quiser, um dos candidatos, ele usaria o cargo público que ele ocupa hoje em troca de benefícios essenciais ou serviços essenciais, inclusive em atendimento público à saúde. Tudo isso, Rafa, em troca do voto. O Ministério Público vai falar com a imprensa agora por volta de 3 horas da tarde para apresentar alguns detalhes. Nós já tivemos informação também, Rafa, que realmente um dos candidatos ele foi conduzido porque, como os mandados eles foram cumpridos tanto em comitês como também em residências de alguns desses candidatos, o que acontece é que ele fazia a posse de arma de fogo de forma ilegal e por isso ele foi conduzido, sim, porque ele estaria com uma arma de fogo, um revólver mesmo. E a informação que a gente tem também, Rafa, é que o GAECO já levantou todas as provas, todo o material que foi recolhido na casa e comitês, computadores e outros materiais, o GAECO já recolheu, o GAECO de Uberlândia, para periciar tudo isso e levantar realmente informações que levem a crer que, de fato, o Ministério Público da cidade está correto em relação às denúncias que foram apresentadas contra esses candidatos e também partidos políticos aqui na cidade de Araguari. Nós estamos acompanhando, viu, Rafa? Todos os detalhes, vamos inclusive agora para o Ministério Público da cidade para trazer mais informações. Ok, Flávio, direto de Araguari, trazendo as informações, participando com a gente nesse balanço edição de sábado, acompanhando toda essa operação que movimenta a cidade de Araguari, principalmente nessa véspera de eleição na cidade. Agora é muito triste saber que, infelizmente, tchau, Flávio, daqui a pouco você volta. É muito triste saber que existe, infelizmente, essas pessoas que têm interesse de comercializar o seu voto, né? Fazer de tudo para fazer a pessoa escolher um determinado candidato. E o pior, falando que alguns favores seriam repassados até para atendimento na área da saúde, saúde pública. Saúde pública, atendimento é para todo mundo. Não existe isso. Todo mundo tem direito a esse tipo de atendimento. Você não pode beneficiar um ou outro. Olha que absurdo. Bom, a investigação segue lá na cidade, lembrando que hoje, no meio da tarde, nós vamos ter uma coletiva, vou explicar todos os detalhes dessa investigação e o nosso jornalismo está em cima, acompanhando passo a passo para orientar e trazer os detalhes para você. E atenção, meus amigos de Uberaba, nós que acompanhamos também a movimentação lá na cidade de Uberaba, também em Patos de Minas, depois do intervalo aqui no nosso Balanço Geral, eu vou conversar com você, que é eleitor dessas cidades, para trazer todos os detalhes sobre esse processo eleitoral. É depois do intervalo, fique com a gente, participe, mande seu recado através das nossas redes sociais. Eu volto já já. Estamos
de volta com o nosso Balanço Geral, agradecendo a sua audiência. Graça Bueno, muito obrigado pelo carinho, um grande abraço para você. Alô, Diaconisa, beijo no coração. Rafael também participando com a gente, muito obrigado. A Luciene Silva, mande o seu recado, participe com a gente. Nós estamos hoje falando sobre eleições 2020. Tem muita gente mandando diversos questionamentos para participar. O Ebert dizendo: Rafael, somente vou conseguir realizar o processo de votação com o aplicativo e-título? Não. Com o documento com foto você consegue participar. A gente está orientando as pessoas a utilizarem o aplicativo, que é muito mais fácil, é muito mais seguro, facilita demais. Então, se você ainda não baixou o aplicativo e-título, procure aí na loja de aplicativos do seu celular, e-título, facilmente. Você vai ter que digitar, claro, todo o título que você tem guardado aí na sua casa e você vai ter todas as informações. E o bacana desse aplicativo é que ali também tem todos os detalhes, em que zona eleitoral você vai votar, toda a informação que é precisa para você, eleitor, que acompanha aqui a nossa programação, ok? Atenção, eleitores de Uberlândia, vamos falar agora do transporte público, o transporte coletivo. Para você que está querendo saber como é que vai ser o transporte nesse domingo, dia de eleições, vamos falar para você de casa, preste muita atenção. Ó, o transporte coletivo vai funcionar em horário de sábado e não de dias úteis, como foi divulgado anteriormente pela Prefeitura. A Adriana Bernardes tem as informações, vai explicar direitinho para a população, o pessoal de casa que está precisando aí se preparar para esse processo de votação. Adriana. É isso mesmo, Rafa. O eleitor de Uberlândia que vai utilizar o transporte público para votar terá horário diferenciado amanhã, dia das eleições municipais. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, para atender a demanda, a frota do transporte público seguirá o funcionamento de sábado e não de dias úteis, como divulgado anteriormente. Para acompanhar, o usuário pode acessar o aplicativo UDBus. É um sistema de informação em tempo real do transporte público que está em funcionamento e auxilia o usuário durante todo o dia. Por meio de informações transmitidas por GPS instalado na frota, o sistema permite o acesso às informações do transporte público e também possibilita que os usuários verifiquem a chegada e saída das linhas de ônibus nos terminais e estações de ônibus. Então, para poder reforçar, Rafa, o aplicativo é o UDBus e o horário de funcionamento do transporte coletivo neste domingo, dia das eleições, seguirá o funcionamento de sábado e não o de dias úteis, como divulgado anteriormente. É com você, Rafa. Obrigado, Adriana. Seguirá então o dia de sábado. Preste muita atenção, você que utiliza o transporte coletivo. Eu tinha expectativa que funcionasse como os dias normais, até porque o objetivo de ter mais ônibus circulando é evitar a aglomeração, não é mesmo? Mas não foi isso que foi determinado, então estará funcionando com horário de sábado, horário de hoje. Então fique atento, você que é eleitor, que vai às urnas, preste muita atenção e também na movimentação. Obrigado, Adriana. Pessoal pergunta e eu respondo. Rafael, podemos usar luvas de plástico descartável para votar? Sim, pode utilizar, sem problema nenhum, fique à vontade para utilizar. Também o Eucilmar. Rafael, boa tarde, eu sou diabético, tenho pressão alta e estou no grupo de riscos durante a pandemia. Queria saber se eu tenho preferência nesse processo eleitoral ou somente são os idosos. Tem preferência sim, viu, Silmar? Ele que é do Jardim Brasília aqui em Uberlândia. Pode votar tranquilo das 7 às 10 horas da manhã. E atenção, comerciante, amanhã é proibida a venda de bebidas alcoólicas no período em que o eleitor vai às urnas. Então fique atento, meu amigo Flávio Soares, volta à tela do Balanço Geral para explicar direitinho isso para o pessoal de casa. Flávio. Olha, Rafa, a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais, bem que tentou, viu, pedir ao governo de Minas para que liberasse a venda de bebidas alcoólicas neste domingo. Até porque a justificativa que foi apresentada pela associação é que, em função da pandemia e de tantos meses aí que o comércio ficou fechado, atrapalhou muito o faturamento desses locais. E que mais um dia fechado ou mais um dia sem fornecimento de bebida alcoólica atrapalharia ainda mais a vida financeira desses estabelecimentos. Só que o governo de Minas não entendeu bem assim e não liberou, viu? Como todos os anos, amanhã vai ser sim proibida a venda de bebida alcoólica em boates, bares, restaurantes,
clubes e em todos os lugares que fazem a comercialização normalmente. Segundo a Justiça Eleitoral, é importante não vender bebida alcoólica porque as pessoas acabam atrapalhando a ordem. Literalmente, muita gente que acaba bebendo, vai votar, atrapalha o trabalho ali dos mesários, também das pessoas que estão ali votando, ainda mais amanhã, que é um dia diferente das eleições anteriores, que vai exigir muitas medidas de segurança em relação à saúde, com um protocolo mesmo sanitário. Então, realmente, venda de bebida alcoólica amanhã está proibida das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. É importante ressaltar, viu, Rafa, que a determinação é da Justiça, como também do governo de Minas, e quem deve cumprir a fiscalização são os agentes de segurança de cada município. Exatamente. A regra segue normalmente em todas as cidades nesse processo eleitoral. Não ia ser diferente, né? Não ia ser diferente aqui em Minas Gerais. Não temos diferenças de nada em relação aos outros estados, aos outros municípios. Obrigado, viu, Flávio, pelos detalhes aqui no nosso balanço. Então fique atento, você comerciante que acompanha o nosso programa. A Josi Gomes, Rafael, gestante também tem preferência de horário? Tem sim, Josi. Votação para gestante das 7 horas às 10 horas da manhã, até porque vocês fazem parte do grupo preferencial. Em Uberaba, já está quase tudo pronto para o dia das eleições? Por lá, gente, mais de 225 mil eleitores estão aptos a votar. A Prefeitura vai disponibilizar linhas especiais do transporte público para atender alguns bairros da cidade. Esse lugar calmo e vazio não vai estar assim no próximo domingo. É daqui do cartório eleitoral de Uberaba que saberemos a conclusão das apurações das eleições municipais 2020. Enquanto o resultado é imprevisível, o restante foi planejado para que nenhum imprevisto aconteça. Nós estamos nos últimos preparativos para as eleições. As urnas já estão prontas e nós estamos terminando a entrega de material do pessoal de apoio e fazendo as últimas substituições de mesário. Uberaba tem 225.412 eleitores aptos a votar, sendo a maioria mulheres. A cidade é dividida em 3 zonas. 763 urnas eletrônicas chegaram no começo do mês na cidade. Desde então, estão guardadas no batalhão da Polícia Militar. Só saíram das caixas para serem testadas. Chegaram direto no batalhão da Polícia Militar, ficam sob a guarda da Polícia Militar. Nos dias 1º e 2, elas receberam a carga oficial. No dia 11, nós fizemos a vistoria nelas de data e hora para verificar se estão corretas a data e a hora. E não tivemos nenhum problema com a urna, elas estão prontas sim. As urnas eletrônicas serão colocadas em caminhões, mas continuarão no batalhão da Polícia Militar até domingo. No dia das eleições, os veículos sairão daqui por volta de 5 horas da manhã em direção a todas as sessões eleitorais de Uberaba. A Polícia Militar vai escoltar os veículos durante todo o trajeto. É uma grande operação que todo pleito eleitoral, a Polícia Militar dá o apoio à Justiça Eleitoral. E essa grande operação ocorre antes, com a execução do planejamento, a guarda e escolta das urnas em todos os locais, em todos os municípios, são 30 municípios na 5ª região. E depois, no dia da eleição, previamente, igual aqui em Uberaba, vai sair 4 horas o policial fazendo a escolta das urnas até o local de votação. E no local de votação, o policiamento ali nas imediações do local de votação. E, ao final, a escolta reversa, levando as urnas para os locais de apuração. E também o policiamento do local de apuração. A Prefeitura de Uberaba anunciou que linhas especiais do transporte público vão atender alguns bairros da cidade. A prioridade são aqueles conjuntos habitacionais novos, onde os moradores ainda não tiveram a oportunidade de fazer a transferência para um colégio eleitoral próximo de casa. Os bairros atendidos serão Jardim Anatê, Josa Bernardino, Jardim Copacabana, Parque dos Girassóis 3, Rio de Janeiro, Jardim Maracanã, Jardim Marajó, Ilha Bela e também as linhas rurais da Palestina e Ponte Alta, que atendem também São Basílio. A Polícia Militar vai colocar todo o efetivo nas ruas para fiscalizar os locais de votação e também continuar com as rondas pela cidade. Além dos crimes eleitorais, como o boca de urna, os militares também vão estar de olho na formação de aglomerações na cidade. A Polícia Militar está preparada para todos os tipos de situação, mas o que mais ocorre nas eleições é a propaganda eleitoral proibida, boca de urna principalmente,
e propaganda irregular e alguns crimes e infrações eleitorais que é comumente praticado nessa data. E quase 110 mil eleitores vão às urnas amanhã em Patos de Minas. Os últimos preparativos foram realizados para as eleições serem tranquilas na maior cidade do Alto Paranaíba. A Polícia Civil vai instalar uma delegacia especializada para tratar dos crimes eleitorais para a votação no domingo. Em Patos de Minas, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e Poder Judiciário se reuniram para acertarem um esquema de segurança que será realizado no próximo domingo. Os militares irão fiscalizar as ruas, os locais de votação e também cuidarão do deslocamento das urnas eletrônicas. Já a Polícia Civil irá instalar uma delegacia especializada para tratar dos crimes eleitorais. Nós colocamos equipes de delegados de polícia, investigadores de polícia nas cidades chaves, aqui que compõem a primeira regional do 10º departamento. Em todas essas cidades teremos então a possibilidade da Polícia Militar levar todos esses indivíduos que eventualmente vierem a cometer crimes eleitorais e crimes normais, crimes comuns para essas delegacias. E em Patos de Minas, que seria o polo maior das eleições, nós temos também duas equipes, sendo que uma equipe vai ficar voltada para os crimes comuns e a outra equipe será que fará apenas os crimes eleitorais. A Polícia Militar não só durante a votação, mas durante todo o período ela estará ainda com todas as viaturas fazendo o seu serviço ordinário, que é de prevenção, repressão ao crime organizado e qualquer modalidade que venha a surgir. O promotor eleitoral diz que, embora essa seja uma eleição atípica, já que está sendo realizada em meio a uma pandemia, ele acredita em uma votação sem grandes adversidades. Alguns municípios têm tido alguns embates mais acalorados entre os grupos políticos. Nós estamos procurando fazer a mediação para que os ânimos sejam serenados e haja o arrefecimento, de toda essa inflamação aí. E já tem produzido alguns resultados práticos. Tivemos alguns municípios, um município aqui, por exemplo, que já abriu mão de carreatas. Então eu acredito que dentro do senso comum nós iremos alcançar essa meta aí de realizar esse pleito em plena pandemia, sem maiores desgastes, sem maiores transtornos aí. Ao todo, Patos de Minas tem 109.195 eleitores aptos a votar no dia 15 de novembro. Os homens representam 47,25% do total, somando 51.875 eleitores. Já as mulheres representam 52,71% e somam 57.873 eleitoras. 3 locais de votação tiveram alteração esse ano. Quem votava no Colégio Tiradentes foi transferido para o Colégio Coração Materno. Eleitores que votavam no Cristóvão, nessa eleição, irão votar no CEMEI Pinóquio. Já as zonas eleitorais da Escola Estadual Antônio Dias foram transferidas para a sede do Cespasa. Em Patos de Minas, são 71 locais de votação, 2 zonas eleitorais e 269 sessões. É a primeira vez que esse colégio receberá os eleitores no dia de votação. E as salas já estão preparadas para a instalação dos mesários. Olha, como a escola estava fechada, há vários meses, em decorrência da pandemia, então a gente está fazendo uma higienização, dando uma limpada mesmo, para estar recebendo os eleitores aqui. E seguindo também os protocolos, a questão do álcool, a questão do espaçamento, que isso aí o pessoal da própria comissão eleitoral vão estar observando. Funcionários fizeram até um painel decorativo para lembrarem as pessoas de votarem conscientemente. Isso, A escola é um espaço de alegria, um espaço de cores. Então a gente resolveu estar enfeitando a escola para estar recebendo aqueles que vão vir aqui para fazer a sua votação. Viu só? Preste muita atenção em todas as regras, preste muita atenção nesse processo eleitoral
e vá às urnas com total segurança, não só aqui em Uberlândia, mas também nas cidades aqui da nossa região. Você participando, a Vanilda Vital, um abraço, Rafa, assistindo sempre o Balanço Geral. Leda Cândida, amo o programa, Rafa. Muito obrigado, Leda. A Érida Prado questiona, Rafael, pessoas com crianças pequenas têm preferência na fila ou não posso levar minha criança? Eleida, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem possibilidade de deixar o seu filho, a sua filha ou a criança pequena com alguém, por favor, a orientação é que não leve para esse processo de votação para não correr nenhum tipo de risco de contaminação e evitar qualquer tipo de aglomeração. Então, se possível, deixe seu filho, a sua filha em casa na total segurança para realizar esse processo eleitoral. Caso você tenha uma criança de colo, não tem com quem deixar, lembre-se que você faz parte do grupo preferencial e pode sim procurar aí o horário de votação até às 10 horas da manhã. Combinado? Você participando, Amanda Soidan, sempre com a gente, a Cirleia Freitas, muito obrigado, Cirleia. Participe, mande seu recado, mande seu questionamento, venha fazer o Balanço Geral junto comigo nesse dia de véspera de eleições 2020. E hoje é o Dia Mundial do Diabetes, uma doença perigosa e que precisa ser tratada e muitas vezes se torna uma doença silenciosa. A pessoa só descobre a doença lá no finzinho, numa situação muito delicada, muito preocupante. No próximo bloco eu vou falar sobre isso aqui no nosso Balanço Geral, edição de sábado. Você que é diabético, você que tem alguém da família com diabetes, fique atento às dicas de hoje. Eu volto já. Estamos de volta com o nosso Balanço Geral, edição de sábado. A polícia prendeu um dos autores que fizeram um candidato a prefeito de Cascalho Rico refém durante um assalto a uma fazenda. Assunto que a gente trouxe no decorrer da semana aqui no nosso Balanço Geral e daqui a pouco eu tenho novidades em relação a esse caso e já o meu amigo Flávio Soares vai trazer todos os detalhes aqui no nosso programa. Segura aí, daqui a pouquinho eu volto a conversar com o nosso repórter Flávio Soares, mas a gente continua falando sobre eleições 2020. E eu converso agora, para você que está acompanhando o nosso programa, com o jornalista Danilo Cacheta, ele que está sempre por dentro, acompanhando a movimentação política, entendendo os bastidores da política e principalmente explicando para você, eleitor, a importância de participar do processo eleitoral e a importância de participar e gostar da política. Danilo, primeira pergunta que eu vou fazer para você, que eu acho que é a preocupação de todo mundo, preocupação de muito candidato, inclusive, que está acompanhando o nosso programa. Nós temos uma expectativa de abstenção muito grande no nosso país por causa da pandemia. Uberlândia teve 20% de abstenção aproximadamente, pode chegar a 30%, 40%, não sabemos. Isso pode mudar a decisão, o pleito eleitoral? Boa tarde para você. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é. A grande dúvida, a grande interrogação dessas eleições é exatamente o comparecimento. Será que a pandemia vai afugentar o eleitor das urnas? E qual é esse eleitor que vai deixar de votar? Que isso também é muito importante. É claro que a gente tem visto aí nas últimas eleições, Rafael, um crescimento da abstenção, né? Que é a ausência às urnas. Uberlândia gira em torno de 20% essa abstenção. Eu conversei com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Alexandre Carvalho, e ele disse que não, que a Justiça Eleitoral Mineira acredita que a abstenção não vai ser maior do que isso, ou se aumentar vai ser pouca coisa, que era o aumento gradual de que já vinha acontecendo nos últimos anos, nas últimas eleições. Então, a gente pode imaginar que nessa perspectiva da Justiça Eleitoral Mineira, e ele acredita nisso por a Justiça ter feito uma grande campanha para incentivar as pessoas a irem votar, então pode ser que o comparecimento se mantenha ali, a abstenção na casa dos 20% a 25%. Bom, mas então qual é esse eleitor que deixa de votar? Isso também tem uma importância grande, porque muita gente fala assim, mas os idosos, as pessoas que têm comorbidades, que têm doenças, estão no grupo de risco da Covid-19, eles não vão se arriscar, não vão querer ir votar. Mas os jovens que não têm são os que mais deixam de votar historicamente por causa do desinteresse das eleições, né, Rafael? Então, o que pode acontecer nesse ano? Bom, em se confirmado isso, de os idosos e as pessoas com comorbidades, os mais velhos, eles também deixarem de votar, a gente tem que entender quais são os candidatos que têm um eleitorado mais
nessa fatia, né? O eleitorado deles nessa fatia, essa faixa etária de mais idosos e tudo mais. Mas se acontecer de o jovem deixar de ir, aí é o candidato que tem um eleitorado mais forte na fatia dos jovens, ele pode ser prejudicado aí nessa somatória. Agora é importante a gente dizer o seguinte, Rafael, por conta da pandemia também, a justificativa da ausência à urna foi facilitada. A própria Justiça Eleitoral disse que está dizendo para o eleitor que se tiver acordar amanhã com febre, indisposição, sintomas da Covid-19, que não compareça até a sessão eleitoral para evitar o contágio da doença. Então ficou mais fácil, por exemplo, justificar, falar, olha, eu não fui porque eu estava com febre e tudo mais. Isso pode fazer com que aquela pessoa menos interessada pela disputa, pela política, exato, o jovem que talvez não goste tanto da política, etc. e tal, ele pensa assim, eu não vou votar, depois eu falo aqui que estava com febre, aquela coisa toda. Claro que a gente está falando daquelas pessoas mal intencionadas, né, Rafael? Porque o bom cidadão é aquele que vai, claro, tomar todas as medidas de segurança que você acabou de mencionar aí no começo do programa hoje e vai lá exercer o seu direito de cidadão. A primeira participação que nós fizemos esse ano falando sobre a corrida eleitoral, a gente falou sobre um cenário bem diferente, bem curioso, para a utilização da propaganda eleitoral, que são as redes sociais. Elas são muito utilizadas e têm sido muito utilizadas. Na sua avaliação, os partidos, os candidatos, eles estão aprendendo a lidar com esse público, a conversar com esse público através das redes sociais? Então, Rafael, as redes sociais vêm sendo um mecanismo de comunicação muito forte, sobretudo começa lá em 2018, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro foi eleito majoritariamente por conta da campanha que fez na internet, porque no primeiro turno ele não tinha quase que tempo de televisão e rádio nenhum. Então, o que acontece? Muitos candidatos acreditaram muito nisso, mas a gente tem que esperar para balizar qual vai ser realmente a eficácia disso para gerar a ação de voto. A ação de voto é aquilo que o candidato, que o eleitor de fato vai chegar na urna e votar. A gente tem duas situações ali. A primeira é a repulsa. Aquele eleitor que não aguenta mais ver propaganda de político recebendo mensagem o tempo inteiro no WhatsApp, no Facebook e tudo mais. E tem aquele eleitor também que mais desavisado, que pode chegar... Você lembra daquela história, né, Rafael, que a gente fala toda a eleição aqui, e eu espero sinceramente, porque eu não canso de ter esperança, que esse ano não tenha isso, mas sempre tem, que joga santinho na porta das escolas, dos locais de votação. Os candidatos despejam aquele tanto de santinho, de material publicitário, porque aquilo ali é a desova, né, do que sobrou da campanha. Só que o que acontece? Com a rede social basta isso aqui, né? O cidadão, o eleitor, muito eleitor, ele que está desinteressado na política, mas é obrigado a ir votar, ele chega lá, agacha, pega um santinho e vota naquele candidato sem ao menos saber quem que é. Agora, com o celular na mão, ele roda aqui no Facebook, esse aqui apareceu muito aqui na minha tela, vai esse mesmo. E pega o número dele lá na fila da sessão eleitoral e vai e vota. Então, pode ser que as redes sociais tenham também uma importância nesse viés atravessado aí de gerar voto picado, né, por parte de um eleitorado que não tem o seu voto consolidado, não se decidiu ainda. E olha, eu aproveito, atenção, você que mora em frente a um colégio, que vai acontecer votação, tem câmera de segurança na sua casa, flagrou essas pessoas jogando santinhos durante a madrugada, compartilhe as imagens com a gente através do 997989900. Pode compartilhar comigo no WhatsApp do Balanço Geral, que eu vou fazer questão de mostrar, até porque amanhã nós temos uma programação especial do Grupo Paranaíba em relação às eleições, como a gente faz sempre, né? Isso, Rafael. Vamos trabalhar muito, como sempre, mas para atender ao público aqui de Uberlândia e de toda a região, e passar as informações, né? Então vamos começar falando da televisão, porque às 10 da manhã, excepcionalmente amanhã, não vou apresentar o Política Cruzada, porque eu abri espaço para o meu colega Rafael dos Anjos, maior prazer, que vai estar ao vivo lá da Praça Tubal Vilela também, atualizando as informações do dia das eleições. Então na TV Paranaíba, às 10 da manhã, plantão das eleições ao vivo com Rafael dos Anjos, da Praça Tubal Vilela. Exatamente. Ao longo do dia, na programação da Rede Record, da Record TV,
nós também vamos atualizar o que estiver acontecendo de mais importante aqui na nossa região. E no finzinho da noite, já dentro do Domingo Espetacular, por volta de 8h30 da noite, 9 horas da noite, eu volto com Alexandre Leal para poder apresentar aqui então o fechamento das urnas, a apuração dos votos. Paralelo a isso, na Rádio Educadora FM 90.9, nós vamos começar às 7 horas da manhã. Serão mais de 14 horas ininterruptas de jornalismo ao vivo, muitos repórteres espalhados aqui pela cidade e também por toda a região, na capital, Belo Horizonte. Nós vamos acompanhar tudo o que está acontecendo nesse dia tão importante, o dia das eleições, acompanhar o voto dos candidatos aqui da cidade e também trazer debates e discussões muito interessantes. Então, você está convidado a acompanhar a gente aqui na TV Paranaíba e também na Educadora. E tem uma novidade na Educadora, viu, Rafael? Estaremos em áudio e vídeo. Você pode acompanhar a gente aqui pelo Paranaíba Play. Já tem um botãozinho lá no Paranaíba Play, Eleições Educadora. Então, a partir de amanhã, às 7 horas da manhã, esse já vai estar ativado, você vai poder acompanhar a programação em vídeo, acompanhar tudo que acontece dentro do estúdio da Educadora FM 90.9, no Paranaíba Play, no Facebook da Educadora e também no canal da Educadora no YouTube. Exatamente, eu estarei lá também na Educadora, viu? Principalmente no final da tarde, no momento que é muito importante e decisivo, que é a apuração dos votos, ao lado dele, inclusive, ao lado do meu amigo Danilo Cacheta, tá? Mais uma vez, né, Rafa? Exatamente, mais uma vez, é uma programação repleta. Ontem eu estava comentando uma coisa com a Ellen, nossa repórter, Ellen Vilela, porque há muitos anos a Ellen Vilela inaugura a cobertura da eleição aqui na TV Paranaíba, porque ela chega de madrugada e acompanha a distribuição das urnas lá no cartório eleitoral, as urnas chegando nos locais de votação. E eu com você, a gente fecha essa cobertura lá na Rádio Educadora, também já há alguns anos. E é uma honra, viu? É uma honra fazer parte desse processo, gosto demais, demais. Então fique ligado e a dica é, baixe o aplicativo Paranaíba Play agora, viu? Você que não tem no seu celular, baixe para você acompanhar todo esse processo eleitoral de perto. Muito obrigado. Bom, um ótimo sábado para você e daqui a pouquinho a gente se vê de novo. Já amanhã nós estaremos aqui juntos, acompanhando a movimentação e trazendo todos os detalhes das notícias na TV Paranaíba e também na Educadora. Abraço, Danilo. Bom fim de semana, Rafa. Bom voto para todo mundo. Hora do voto, hein, gente? Não se esqueça. Bom, deixa eu trazer agora a informação em relação à prisão de um dos autores que fizeram um candidato a prefeito da cidade de Cascalho Rico refém durante o assalto a uma fazenda. Notícia que a gente trouxe aqui no nosso Balanço Geral durante a semana. O Flávio Soares tem a atualização e conta a novidade pra gente. Flávio. Viu, Rafa? A Polícia Civil, que já estava atrás das pessoas envolvidas aí nesse roubo à fazenda que aconteceu na manhã da última quinta-feira na propriedade de um dos candidatos, José Borges, que não só ele foi feito refém, como também a filha dele, o netinho de 2 anos, a mulher também, ainda tinha um vereador lá que também é candidato nessa propriedade, e foi chegando gente lá que ia trabalhar para eles na campanha, e à medida que ia chegando, eles também iam sendo feitos reféns. A novidade é que a polícia, num trabalho incansável em busca desses suspeitos, ontem à noite conseguiu prender um dos 5 autores e no momento da prisão ele estava escondido num cafezal, viu, Rafa? Ele disse para a polícia que estava ali naquela região de zona rural tentando uma carona para fugir. Ele queria, na verdade, ir para longe de Cascalho Rico, aqui da cidade de Araguari também, de onde é responsabilidade da segurança pública, né, de Cascalho Rico. Tanto é que o homem, ele foi preso, porque também tinha um mandado de prisão em aberto contra ele, por tráfico de drogas, e ele foi trazido para a Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Araguari. Lembrando, então, esse crime aconteceu na manhã da última quinta-feira. Felizmente, nada de mais grave aconteceu, porque um dos reféns conseguiu, em algum momento lá, utilizar o celular e ligar para a polícia. Agora é claro que a polícia está em busca dos outros 4 suspeitos nesse crime então, Rafael. E claro, facilita agora com a prisão de um deles, né? Obrigado, viu, Flávio, pelos detalhes ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, nessa edição de sábado. Vamos parar um pouco de falar sobre eleições ou assuntos envolvendo aí candidatos à eleição, porque eu tenho que falar de saúde, um assunto muito importante nesse sábado. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes, um dia voltado para a conscientização sobre a doença que é silenciosa e afeta cerca de 16 milhões de pessoas no Brasil. E a prevenção, gente, é o melhor caminho. A sessão de fisioterapia é puxada. Júnior, que já perdeu a sensibilidade de um dos pés, tem sentido um formigamento no outro. E tudo isso atrapalha os movimentos. Hoje tem 36 anos. Descobriu que era diabético aos 10.
Mesmo com o diagnóstico na época, não cuidou da saúde tão bem assim desde o começo. Fui diagnosticado, no meu exemplo, em 1993 com diabetes, né? E naquele período não havia tanta interação entre os profissionais de saúde, né? A necessidade dessa integração, essa comunicação um com o outro para um tratamento melhor. E também na área alimentar, né? Não tinha muito recurso, não tinha muitas opções de adoçante. Apesar de seguir à risca o tratamento, fazendo o controle da insulina, desenvolveu o pé diabético. Sem o tratamento pode levar até a amputação. Ele tem também a retinopatia diabética, que causa um certo distúrbio na visão e até a cegueira. A vida é cheia de cuidados. Hoje o diabético, para ter um tratamento aí de forma eficaz, né, é fundamental que ele tenha a participação de outros profissionais de saúde, oftalmologista, né? É fundamental fazer um mapeamento de retina a cada 6 meses, pelo menos, né, num paciente diabético, visitar um nefro, verificar os rins, né, o funcionamento renal. É importante também o cuidado por parte do paciente e também do endocrinologista, né, sempre verificar o pé do diabético, né, se existe algum ferimento, se há perda de sensibilidade. Júnior recebe todo atendimento pela rede pública de saúde. Quem é diagnosticado nas UAIs, unidades de saúde e postinhos também são encaminhados ao atendimento especializado, porque num primeiro momento é preciso saber qual é o estágio da doença, se já existem complicações e para que o paciente passe não só pelo médico, mas por outros vários profissionais. O objetivo em si é o tratamento, mas que também o paciente ganhe mais qualidade de vida. No Centro Municipal de Atenção ao Diabético, o paciente é orientado a fazer o controle rigoroso do açúcar no sangue. Retarda ou evita, né, de ter a perda da sensibilidade. A prevenção sempre é melhor, né? É mais tranquila. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, no país são 16 milhões de pessoas convivendo com a doença. Pouco mais de 11% da população com idade entre 20 e 79 anos. O diabetes, além de ser um problema muito sério, é um problema de saúde pública, é uma epidemia mundial, é uma pandemia, né? Usar o termo da moda aí. E é uma doença silenciosa. O diabetes tipo 2 é considerado o mais comum e a obesidade é um dos principais fatores de risco. Quem tem dificuldade ou resistência ao tratamento com remédios tem uma outra opção, a cirurgia metabólica. Cirurgia metabólica nada mais é que uma cirurgia bariátrica, que você faz uma alça de intestino um pouco mais longa, que você isola um pedaço do estômago, você faz um novo estômago e com isso você tem um fator mecânico de redução de volume de alimentos e uma reeducação alimentar. Você tem também fatores hormonais intestinais, hormônios que aumentam a fome são diminuídos, como um hormônio produzido no fundo do estômago. A cirurgia, quando bem indicada, e as pessoas entendem o que é a cirurgia, como funciona depois da cirurgia, isso é fundamental para o sucesso. Ainda segundo o médico, após a cirurgia, o paciente pode reduzir em quase 100% os problemas renais que já tinha em função do diabetes. Quando o paciente também reduz o peso na pós-cirurgia metabólica ou na pós-cirurgia bariátrica, você tem sim uma melhora da função renal, porque você reduz hipertensão, você controla melhor o diabetes e, consequentemente, você melhora a função renal. Como a cirurgia é indicada apenas para quem tem o diabetes tipo 2, Júnior, que tem o tipo 1, precisa cuidar mesmo fazendo o controle da insulina e tratando de complicações em função da doença. A vida saudável, tanto na alimentação como a prática de exercício físico. Tente, faça, mude os hábitos para que você não faça parte do grupo de diabetes. É uma doença muito séria, que a pessoa pode viver normalmente com ela? Pode sim, cuidando, fazendo tratamento adequado. Mas, por favor, será que já não é hora de você mudar os seus hábitos, melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua alimentação, fazer atividade física para não entrar nesse grupo, para não fazer parte desse grupo? Essa é uma doença crescente e silenciosa e se você nunca se preocupou, nunca pensou em fazer um exame para saber se você tem ou não tem, se é um pré-diabético ou não, por que não fazer? Faça, meu amigo, faça o quanto antes e evite problemas seríssimos no futuro.
E a liderança maior do Poder Executivo Municipal será escolhido amanhã. O prefeito é o principal responsável pela cidade e deve garantir a qualidade e quantidade necessária de serviços essenciais à população. Para isso, é importante saber aplicar bem os recursos arrecadados através dos impostos. A caneta e a assinatura que tem o poder de interferir no nosso dia a dia. Sabe quando você precisa de atendimento médico na rede pública? E seus filhos estudam em escolas municipais? O seu lixo é recolhido sempre? A sua rua está asfaltada? A sua água é bem tratada? Se a resposta for não para essas perguntas, o prefeito da sua cidade pode não estar fazendo o papel dele. O chefe do Poder Executivo tem o dever de oferecer esses serviços. Ele deve administrar o dinheiro da prefeitura que vem da arrecadação de impostos e de repasses dos governos estadual e federal. Apesar de todo esse poder, o prefeito precisa ser um fiel cumpridor das leis do país, inclusive na hora de lidar com o orçamento. Para que o prefeito ele consiga concessões, para que ele possa executar algumas das suas ações, ele precisa de aprovação parlamentar. Então ele precisa montar uma base. Toda vez que o prefeito leva um projeto de lei, ele precisa da aprovação, então ele precisa de uma maioria naquela casa, negociar cada uma das proposições. Então a relação ela é íntima, ela é cotidiana entre Poder Executivo e Legislativo, no âmbito municipal, estadual ou federal. Sabe quando você digita na urna os dois números que representam o seu candidato a prefeito e quem está com ele, o vice-prefeito? Você sabia que nesse ato você não está ajudando a eleger somente essas duas pessoas? Quando um chefe do Poder Executivo assume o trabalho, ele leva com ele um grupo de pessoas que são da confiança dele. São os secretários. É importante que o prefeito escolha pessoas que têm conhecimento técnico dos assuntos das pastas que vão ficar responsáveis. Não precisa ser necessariamente uma hiperespecialista, mas precisa ter conhecimento sobre a história, sobre a legislação, sobre os grandes problemas. A segunda característica é preciso ter com o prefeito uma relação de simbiose, com um projeto político para a cidade, Então, ele precisa ter, ao mesmo tempo, concordância com o projeto que venceu as eleições. Uma terceira característica importante deve ser uma pessoa capaz de não só dirigir a sua equipe, mas ser dirigida, conseguir fazer trabalho em equipe. Uma quarta função, que normalmente é supervalorizada, mas ela também é importante, a montagem da equipe, ela é, ao mesmo tempo, a montagem da sua base de apoio, Ou seja, quando você monta a sua equipe, você está sinalizando para a Câmara de Vereadores com quem você está contando. Tudo que a prefeitura faz é fiscalizado pelos vereadores. Muitas ações do prefeito precisam também da aprovação dos parlamentares. Por isso, ter uma boa relação com os integrantes da Câmara Municipal é muito importante para o gestor da cidade. Para os historiadores, o presente e o futuro devem ser construídos com base nas páginas da história. Augusto César Ferreira e Souza foi o primeiro prefeito de Uberlândia, quando a cidade ainda nem tinha esse nome, se chamava São Pedro de Uberabinha. Quem estuda o desenvolvimento da cidade acredita que ele foi um exemplo a ser seguido e estudado pelos candidatos ao Poder Executivo da região. Nada em Uberlândia se fez sem a união da comunidade. Quando se tratou de construir as estradas, essas estradas de carros de boi, no tempo de Augusto César, todo mundo contribuiu. Essa mesma gente resolveu fazer as estradas de automóvel. E através dessas estradas dominou todo o comércio do sudoeste de Goiás e se avantajou como um entreposto comercial que é hoje. Então não foi assim ninguém fazendo sozinho, nem por passo de mágica, mas alguém que sabia aglutinar as forças, as grandes forças que existem em Uberlândia. Da época de Augusto César até agora, muita coisa mudou. Do crescimento e desenvolvimento de Uberlândia até o jeito de votar. Com a tecnologia ficou mais fácil também acompanhar o trabalho dos políticos. O papel do eleitor não acaba na urna. A
política é o dia a dia, a política é a capacidade de interferir no destino das outras pessoas. A gente faz isso o tempo inteiro. E quem se articula mais, quem conhece mais, né, quem se associa mais, interfere mais. Você quer decidir os caminhos do seu país, você precisa conhecer a engrenagem. Sem conhecer a engrenagem, é muito difícil participar. Eu costumo olhar o caráter, a pessoa, como é que não é. E tem que conhecer a fundo, né? Tem que aprofundar, saber realmente se ele está candidatando por ideologia, não é somente pelo dinheiro, né? A gente vê muita promessa, né? Então acho que o brasileiro hoje tem que prestar mais atenção, né? Isso mostra a importância do seu voto, a importância da sua escolha. Então fique atento. Deixa eu agradecer Luzinete, Pedro Ferreira, muito obrigado, Cidinha também participando com a gente. E lembrando, muita coisa é proibida no dia da eleição. Você sabe? Não? Então preste muita atenção para você não cometer nenhum crime eleitoral. A gente preparou aqui algumas dicas para você, eleitor que acompanha o nosso Balanço Geral. Fique atento, regras importantes. A campanha eleitoral termina às 10 horas da noite, ok? Às 10 horas da noite. Então atenção, você que está acompanhando a nossa programação. Alto-falantes, comícios, carreatas, a lei também impede a distribuição de material de campanha no dia da eleição, como por exemplo os santinhos, os adesivos, broches, bonés, camisetas. Isso é considerado boca de urna e esse crime tem previsão de multa e até prisão, viu? De 6 meses a 1 ano. Também é vedado o transporte de eleitores até as sessões eleitorais. Tem muito candidato espertinho que fala, não, eu levo você para votar, eu te ajudo nesse processo eleitoral. Não pode. A manifestação silenciosa e individual é permitida sim, silenciosa e individual, ou seja, o eleitor pode votar vestindo uma blusa com o nome do candidato ou o número do seu candidato ou com adesivos e broches. É uma manifestação silenciosa. Agora, se na zona eleitoral de repente aparecer 5, 3, 4 com a mesma camiseta, com isso, não pode não. O uso de máscara, lembrando mais uma vez, é obrigatório para votar. O eleitor pode comparecer à zona eleitoral de chinelo, de bermuda, mas não sem camisa, de sunga, por exemplo, biquíni, maiô, de jeito nenhum. A Justiça Eleitoral pede que as pessoas levem a sua própria caneta. Aí você se pergunta, Rafael, qual caneta? É a azul ou é a preta? Tanto faz, azul ou preta. E isso é para assinar o caderno de votação. E você pode levar também uma colinha com o número dos seus candidatos. Lembrando, você vai votar primeiro no vereador e depois no candidato a prefeito, tá bom? E na cabine você só entra sozinho, é só o eleitor. E é proibido também a utilização de celular na cabine, na hora de votar, lá na urna. Tá bom? Entendido? Primeiro voto de vereador, quantos dígitos? Isso, são 5 dígitos. Depois, o voto de prefeito, com 2 números apenas. Quem não tiver na cidade onde vota no domingo, pode justificar a ausência pelo aplicativo apenas o e-título. Então, você pode justificar apenas pelo aplicativo o e-título. Não adianta você querer justificar, sendo que você está exatamente na mesma cidade onde você realiza o processo de votação. Por quê? Porque através do próprio aplicativo, a Justiça Eleitoral vai estar de olho na geolocalização, vai saber onde você está, entendeu? Então não venha fraudar não, porque a Justiça está de olho nesse processo eleitoral, ok? E eu quero fazer um convite, você que acompanha o nosso programa sempre, o nosso Balanço Geral, trazendo sempre as informações, é um prazer estar com você aqui na tela da TV Paranaíba. E o meu convite é, continue acompanhando a nossa programação e principalmente amanhã. E se você ainda não baixou o aplicativo Paranaíba Play, faça isso agora, porque você vai poder acompanhar a programação da Educadora com imagem e som ao vivo a partir de amanhã, logo cedo, e também às 10 horas tem o nosso programa especial de eleições aqui na tela da TV Paranaíba. Um ótimo fim de semana e eu te espero amanhã. Até!